Eu vou te fazer uma pergunta e eu quero que você seja sincero com você mesmo. Você é aquele tipo de pessoa que sempre repete aquela famosa frase: "Nossa, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo". Você já se perguntou por que algumas coisas da nossa vida a gente sabe o que precisa ser feito e mesmo assim a gente acaba não fazendo? Por exemplo, ter uma vida saudável. A gente sabe que a gente precisa ter uma vida saudável, a gente sabe o que a gente precisa fazer para ter uma vida saudável, mas mesmo assim a gente fica procrastinando, deixando para depois ou até repetindo aquela famosa frase: "Nossa, eu preciso ter uma vida saudável, né?" E fica no discurso apenas. Eu sou Alisson Batista, mentor de comunicação, e hoje eu tô aqui para te ajudar a resolver esse seu problema, seja para a saúde, para a comunicação ou para qualquer outra coisa da sua vida. E basicamente, eu vou te ajudar com apenas uma coisa, o que eu chamo de autoempurrão. Mas antes de eu te explicar aqui o que é esse tal de autoempurrão, não se esqueça de curtir esse vídeo, de se inscrever no nosso canal Comunicação Influente para você não perder outros conteúdos que a gente vai fazer e principalmente de comentar o que você achou do vídeo. Basicamente, o autoempurrão é quando você se coloca numa situação que, se você tentar sair dessa situação no futuro, você vai ter consequências e talvez consequências um tanto quanto negativas. E para ilustrar melhor isso aqui para vocês, eu trouxe 3 situações. E a primeira delas é o que a gente começou falando aqui, né? Ter uma vida saudável. Então imagina que você tem esse objetivo e você já tentou várias coisas, tentou ir para academia e não conseguiu, você só pagava e não ia de fato, até que chegou um momento que você falou: basta, eu preciso resolver esse problema, e aí você contratou um personal trainer. E aí, todos os dias, você acorda lá 7 da manhã, ou melhor, acorda 6 da manhã, porque 7 da manhã você tem que estar lá na academia e você sabe que o seu personal vai estar lá te esperando. E se por algum acaso você falar que, sei lá, tá com muito sono e você acabar não indo, você sabe que esse personal vai ficar lá te esperando e talvez vai até te ligar para cobrar: opa, você não tá vindo? Ou seja, de certa forma, o ato de você contratar o personal trainer te colocou num autoempurrão. Então você deu um empurrão em você mesmo para algo que você precisava fazer ali, mas você não tinha muito comprometimento porque ficava na vontade no dia a dia. Agora, quando você envolveu uma outra pessoa, você tem essa consequência de, se você não ir, você deixar uma outra pessoa, ou às vezes você vai estar pagando lá e é um valor maior do que simplesmente a mensalidade da academia, então você sabe que você vai estar perdendo de não estar ali fazendo o que precisa ser feito. A segunda situação é quando você está querendo aprender inglês e você já até fez alguns cursos, mas nada de verdade se tornar fluente em inglês. Até que chega um momento e você fala: basta, eu vou resolver esse problema. O que eu vou fazer? Eu vou fazer um intercâmbio para um país que tenha como língua nativa o inglês. E aí você fica lá durante 6 meses estudando inglês, mas mais do que isso, você vai estar vivenciando o inglês todos os horários do seu dia. Então, nesse caso, o autoempurrão que você deu aqui foi ter contratado o intercâmbio, porque se você por um acaso desistir, você vai ter consequências dolorosas, como por exemplo, pagar por um intercâmbio que não é barato e acabar não usufruindo daquilo. E a terceira situação é se você aí é um empreendedor, vende seus produtos e serviços. Imagina que você precisa vender um novo produto. Só que esse produto não está pronto. E aí o que você faz? Você vende mesmo assim e você coloca uma data para entregar. Então você fala que daqui a 30 dias você vai estar com um novo produto e você está fazendo uma pré-venda com um valor promocional. O que isso vai fazer? Isso vai fazer com que você corra e dê o seu jeito de fazer com que esse produto fique pronto até essa data. Porque antes disso, talvez esse produto novo esteja aí nos seus planos durante muito tempo e ele nunca saiu do papel. Agora, quando você vende, você colocou ali a confiança de algumas pessoas que compraram esse produto de forma adiantada e a partir dali não tem como fugir. Você precisa entregar esse produto e não qualquer produto, um produto muito bem feito.
E agora que eu trouxe aqui essas situações, eu queria saber de você, qual que é a área que você mais procrastina na sua vida? Comenta aqui que eu quero saber. Agora, por que que eu tô falando de procrastinação se esse canal aqui é comunicação influente e se dedica a falar sobre comunicação e oratória? Porque simplesmente todos os dias eu ouço alguém falando: "Nossa, eu preciso melhorar minha oratória. Nossa, eu preciso criar uma palestra sobre a minha empresa. Nossa, eu preciso aprender a gravar vídeos para o Instagram, para o YouTube, para as redes sociais." Mas o que acaba acontecendo é que essas pessoas só ficam num discurso de eu preciso fazer, mas de verdade não buscam algo para de fato desenvolver essa habilidade e começar a fazer o que precisa ser feito. Então, se esse é o seu caso, aqui vão algumas dicas para você parar de procrastinar o desenvolvimento da sua comunicação. E o primeiro deles é você envolver outras pessoas. É você contratar o seu personal trainer de comunicação. Como assim? Assim como um personal trainer, você envolve uma pessoa no processo, uma pessoa que está ali te cobrando, falando o que precisa ser feito, uma pessoa que é especialista na área e que vai fazer, inclusive, você focar no que realmente importa para o seu caso. Num desenvolvimento de comunicação é exatamente a mesma coisa. Se você procura um mentor de comunicação, como nós temos aqui a nossa mentoria Comunicação Influente também, você se torna um melhor comunicador e você consegue parar de procrastinar esse plano que é extremamente importante para você. Por quê? Porque esse mentor, essa outra pessoa, vai estar ali te incentivando para que você progrida. Uma outra dica é você usar o poder do ambiente. Como assim? É você fazer exatamente como aquela pessoa que queria aprender inglês e fez um intercâmbio. O que ela fez? Ela fez uma imersão naquilo que ela precisava. Ela se colocou num ambiente que forçava ela a fazer o que precisava ser feito, no caso, aprender inglês. Agora, quando o assunto é melhorar sua comunicação, você pode melhorar o seu ambiente estando perto de pessoas, de grupos de pessoas que vão, de certa forma, te empurrar a fazer o que você precisa fazer. Então, se você quer aprender a falar em público, que tal, às vezes, estar num grupo de um trabalho voluntário e que, naturalmente, vocês precisam falar em público? Ou, vamos imaginar que você quer gravar vídeos para redes sociais. Que tal estar num grupo de amigos, de pessoas que costumam gravar, para que com o tempo você também vá pegando esse mesmo hábito. E uma outra dica que você pode utilizar aí como um auto-empurrão da sua comunicação é você se comprometer publicamente sobre um determinado assunto. Por exemplo, você pode se comprometer a fazer uma live, então você faz a divulgação dessa live com antecedência, vai ser daqui a 2 semanas, e aí você vai chamando as pessoas para se prepararem para essa live. E aí naquele dia, como você falou para todo mundo, não tem como você não fazer. Você vai gravar essa live, mesmo que seja a primeira live da sua vida. Como você se comprometeu, você vai se preparar. E essa preparação só aconteceu porque você estava ali na pressão daquela data específica. Talvez, se você falasse, qualquer dia eu vou abrir uma live, você fique isso durante dias, meses e anos e acabe não fazendo isso. Então, depois de falar tudo isso, de você ter entendido o que é um autoempurrão, talvez você aí já tenha praticado o autoempurrão na sua vida, mas não soube desse nome, né? Não tinha colocado um nome para aquilo que você fez. Então, eu fiquei curioso aqui para saber se você já utilizou isso para parar de procrastinar em algum momento da sua vida. Comenta aqui que eu vou ter o prazer de saber. E agora que eu falei tudo isso, talvez tenha ficado claro para você que você já até utiliza autoempurrão, já até utilizou em algum momento da sua vida, mas você não deu esse nome, autoempurrão. Então, queria saber de você, comenta aqui se você utilizou o autoempurrão em algum outro momento da sua vida e que eu acabei não comentando aqui. Portanto, a mensagem final que fica aqui é: utilize essa ferramenta chamada autoempurrão, não só para parar de procrastinar, mas principalmente para parar de procrastinar o desenvolvimento da sua comunicação. Porque você sabe que se você melhorar a comunicação, você vai conquistar coisas incríveis na sua vida. Te vejo no próximo vídeo.